Olá people, bem-vindos a mais um vídeo sobre ciclismo. Neste vídeo o tema é como nos baldarmos aos treinos quando está muito vento. O que é que me levou a fazer este vídeo? Dois motivos. Primeiro, como qualquer ciclista não gosta de treinar quando está muito vento. Além disso, vivo nos Açores, que é uma zona particularmente afetada por temporais e ventos muito fortes, especialmente durante o inverno. Sendo assim, aqui há uma razão redobrada para ter esquemas para não treinar com vento. Antes de passar às dicas propriamente ditas, queria dizer o seguinte: se vocês têm objetivos de, por exemplo, participar em provas ou de levarem o ciclismo assim um bocado mais a sério, não façam nada disto que eu vou dizer. Se vocês querem levar o ciclismo a sério, vocês têm que treinar quando está vento e quando está a chover também. Porque senão vocês chegam às provas e se apanharem um dia de vento, vocês vão ficar muito desmoralizados porque não estão habituados a treinar com aquelas condições atmosféricas e, para além de terem as pernas todas doridas pelo facto de ser uma competição, ainda vão ficar todos irritados porque estão a levar com o vento de frente. Por isso, se levam o ciclismo a sério, não se baldem a treinar com o vento. Exceto naqueles dias em que estão ventos realmente muito fortes, tipo furacão, e nesses dias é muito perigoso treinar na estrada ou no mato. Nesses dias, fiquem em casa, descansem, treinem nos rolos. Agora, vamos finalmente às dicas. Eu vou tentar dar-vos estas dicas por uma determinada ordem, das mais parvas para as mais realmente lógicas e úteis. Sendo assim, dica número 1, a dica mais parva de todas é esta: planeiem os vossos treinos. Hoje em dia, basta uma simples consulta no InGuru ou no software qualquer de meteorologia para sabermos com algum rigor qual é o tempo que vai fazer nos próximos dias. Sendo assim, vocês só têm é que planear os vossos treinos de maneira que, quando um determinado dia vai ser um dia muito ventoso, vocês planeiam o treino de maneira que naquele dia calhe um dia de descanso ou que calhe um treino nos rolos. Vou-vos dar aqui um exemplo. Isto é a previsão para os próximos dias 17, 18 até 22. O que é que nós vemos? Vemos que este dia aqui, o 17, está razoável, está um bocado ventoso, mas pronto. E depois, a partir do dia 20, inclusive, vai estar também razoável. Contudo, vemos que neste domingo, que vai ser dia 18, e nesta segunda-feira, dia 19, vai estar uma ventania dos diabos. Então, o que eu tenho que fazer é planear os meus treinos de maneira que, nestes 2 dias, não vá para a estrada com a bicicleta. Eu posso fazer, por exemplo, no domingo um treino nos rolos e depois na segunda-feira descansar. Isto é apenas um exemplo, tá bom? Neste momento estamos a atravessar uma altura de muito mau tempo aqui nos Açores, o que significa que eu não tenho maneira de fazer isto, porque são cerca de 2 semanas seguidas de mau tempo, sem uma única abertazinha para meter o nariz fora de casa. Portanto, isto nem sempre é possível, mas é uma alternativa na maior parte das vezes. Ora bem, segunda dica, que já não é tão tola como a primeira. Se vocês tiverem uma bicicleta de BTT, então, nos dias que está muito vento, em vez de treinarem na estrada, vocês treinem nos trilhos. Vão para o mato. Por 2 motivos. Primeiro, nos trilhos, normalmente, o ciclista está mais abrigado das rajadas. Está abrigado pela vegetação. O segundo motivo é o seguinte: o vento. Porquê é que o vento é chato? Porque causa o atrito aerodinâmico. E esse atrito aerodinâmico é proporcional ao quadrado da velocidade a que a bicicleta se desloca. Quando nós treinamos em trilhos, normalmente treinamos a uma média horária inferior àquela que treinamos na estrada. Ou seja, velocidade menor, atrito aerodinâmico menor, menos desconforto causado pelo vento. Vamos para a terceira dica? Vamos. A terceira dica já é mais interessante.
Nós temos que planear os nossos treinos quando está muito vento, de forma que apanhamos o vento contra no princípio do treino e não no fim do treino. Porque no princípio do treino nós ainda estamos fresquinhos, ainda temos bastante força. Então, vamos ver aqui um exemplo concreto. Imaginem que nós estamos aqui na Ilha de São Miguel e está vento forte de noroeste. Tenho aqui a seta a indicar a direção do vento. Eu vou-vos dar um exemplo de uma volta de bicicleta em que vocês vão sofrer menos e depois outra volta de bicicleta em que vocês iriam sofrer mais. Nesta volta de bicicleta aqui assinalada a verde, reparem, o que é que acontece? Eu começo a deslocar-me aqui em Ponta Delgada e começo a ir para noroeste, com vento de frente. Eu tenho vento de frente, tanto horizontalmente como verticalmente. No próximo slide vou-vos mostrar como é que podem decompor o vento em duas componentes, porque depois fica mais fácil planear o percurso. Então, continuando, neste percurso a verde, eu na primeira metade do treino apanho vento contra. Nessa primeira metade do treino eu ainda estou fresco, estou a começar o treino. E depois, quando começo a ficar cansado, dou meia volta aqui. E reparem, daqui dos Mosteiros depois até Ponta Delgada, eu tenho sempre vento a favor. Sempre vento pelas costas. Portanto, tenho sempre vento vertical favorável e vento horizontal favorável também. Reparem que isto não depende em que sentido é que eu faço o circuito. É válido em qualquer um dos dois sentidos. Agora vejam esta volta aqui a vermelho. Nesta volta a vermelho, se eu fosse, por exemplo, para a Ribeira Grande, eu ia apanhar vento a favor no princípio do treino e depois, quando começasse a regressar a casa, ia apanhar vento contra. Reparem, a componente vertical estaria correta, da mesma forma que aqui no percurso verde, aqui no percurso vermelho, a componente vertical estaria correta, mas a componente horizontal estaria a trabalhar ao contrário, estaria a ajudar-me no princípio e depois, no fim, quando eu já estivesse cansado, estaria a empurrar-me para trás. Portanto, é preciso algum cuidado com a maneira como desenhamos os circuitos e se tivermos em conta a direção e a intensidade do vento, podemos desenhá-los por forma a que apanhemos o pior no início do treino e não no fim. Aqui queria vos mostrar, neste caso, o vento noroeste, como é que pode ser decomposto em duas componentes. Neste caso as duas componentes têm a mesma intensidade, porque se o vento está noroeste, portanto está a 45 graus. Se o vento estivesse ligeiramente mais inclinado para baixo ou mais inclinado para a vertical, estas componentes seriam diferentes. O que eu estava aqui a tentar dizer há pouco é o seguinte, reparem, quando está vento noroeste, há uma componente norte que vai empurrar a bicicleta para sul. Portanto, aqui tanto faria vocês fazerem este circuito a verde como fazerem o circuito a vermelho. Iam sempre ter uma componente contra no início e depois uma componente a favor no fim. Mas isso já não aconteceria para a componente horizontal. Quarta e última dica. Vamos usar as subidas e as descidas para nos facilitar o treino. Então, um exemplo de como vocês podem usar subidas para mitigar a dificuldade dos treinos em dias de vento forte seria assim. Imaginem que vocês têm um circuito, começa aqui num determinado ponto e acaba neste mesmo ponto, em que vocês têm uma subida, depois uma descida muito íngreme para o outro lado. Chegam aqui, dão meia volta, fazem a subida muito íngreme para trás e fazem a descida. E o vosso treino seria andar aqui às voltas a este circuito. Se o vento estivesse nesta direção, vamos ver o que é que aconteceria. A primeira subida seria feita com o vento a favor. Boa. Aqui, descida íngreme, com o vento a favor. Boa. Quando vocês dessem meia volta, vocês estão a andar contra o vento, mas como a subida é muito íngreme, e supostamente, quando vocês desenharem um circuito destes, tentem desenhar de forma que apanhem uma subida protegida do vento, não muito exposta. Portanto, esta subida, apesar de estar a ser feita contra o vento, como é muito íngreme, vai ter uma componente de vento fraca. Onde é que vocês vão sofrer mais um bocadinho? É aqui no cume, quando começarem a chegar ao topo, começa a desaparecer
montanha da vossa frente e vocês vão começar a levar com o vento, mas é só este bocadinho aqui. É só este bocadinho aqui e depois vão ter vento de frente, mas é a descer. O que é que este circuito tem de difícil devido ao vento? Apenas este bocadinho aqui, quando vocês estão a acabar a subida íngreme no regresso. Certifiquem-se que esta descida aqui tem inclinação suficiente para vos ajudar contra o vento. Eu posso-vos contar uma situação real que aconteceu comigo há uns anos. Foi um dos treinos mais árduos que eu fiz em toda a minha vida. Fui eu e a minha ex-namorada que fomos treinar na nossa bicicleta de 2 lugares. Fomos para Pegões, do Barreiro para Pegões. E estava um dia de muito vento. Eu nessa altura ainda era um bocado inexperiente nesta coisa do vento e facilitei. Se fosse hoje, nós não teríamos treinado naquele dia para tão longe. Então o que aconteceu foi que, ao descermos de Pegões para o lado de Setúbal, apesar de estarmos a descer, a bicicleta não deslizava, porque o vento de frente era tão forte que nós tivemos que ir a pedalar, mas a pedalar arduamente pela descida abaixo para que a bicicleta se movesse. Portanto, atenção, o facto de ser uma descida só por si não garante que vão ter a tarefa fácil. Certifiquem-se que a descida tem inclinação suficiente para vencer a dificuldade acrescida pelo vento. Dito isto, espero que vocês tenham gostado das dicas. Bons treinos. Fiquem atentos a mais publicações sobre bicicletas e ciclismo. Até à próxima.